porque o Senhor nos fez promessas e no dia de hoje eu vejo as promessas do Senhor se cumprindo nesse lugar. Convido a amada igreja a se colocar em pé, em reverência à Bíblia, a palavra de Deus. Nós vamos abrir a palavra do Senhor no profeta Ageu, um dos profetas menores do Velho Testamento, 10º profeta, se eu não me engano. Ageu, capítulo 2, versículos 7, 8 e 9. Só 3 versículos. Olha. Louvado seja o teu nome, Jesus. Estou muito feliz com a presença de todos vocês aqui. É o resultado da oração de muitos irmãos aqui. É uma grande alegria. Milagre aconteceu, né? Milagre aconteceu. Milagres nessa semana. Vou contar ao longo da mensagem. Encontraram? Ageu, capítulo 2, versículos 7, 8 e 9. Porque o pastor estava um pouco enferrujado, mas vai desenferrujando agora, né? O tempo parado, vamos desenferrujar. Glória a Deus. Se alguém tiver alguma necessidade de usar toalete, se sinta à vontade. Não se preocupe. Minha mensagem não vai demorar. Prometo para vocês. Assim diz o Senhor: e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 9. Todos juntos vamos ler esse versículo. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Complete, Senhor, a tua palavra aos nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Assentados, amados. Os nossos cultos são muito práticos, sem muito rodeio. Está demorando um pouquinho mais hoje porque é consagração. Em toda a história de Israel, houve 3 construções de 3 grandes templos. O primeiro no ano 966, se eu não me engano, antes de Cristo, por Salomão. Davi, o homem de Deus, que teve as suas virtudes, teve o seu pecado, mas com tudo isso, no seu arrependimento, Deus o perdoou. Eu já quero introduzir essa mensagem dizendo para você o seguinte: você falhou, mas Deus, Ele pode te perdoar. Ele quer te perdoar. O Senhor não nos julga segundo os homens. E Davi, ele escreveu, quando eu falo de Davi, eu me alegro muito. Ele escreveu 74 salmos. Escreveu quase a Bíblia toda. Nesses 74 salmos, eu creio que a metade foi depois do deslize dele, do pecado dele. O cair do homem e o levantar do Senhor. Amém. Glória a Deus. O cair do homem, mas Deus deseja te levantar nessa noite. Davi, quem foi Davi? Davi foi um pastorzinho de ovelhas. Menino,
um adolescente que cuidava das ovelhas do seu pai com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação. E nós sabemos na palavra de Deus que quando Deus trata ovelha e pastor, Deus trata do seu rebanho. E esse comportamento desse jovenzinho agradou muito a Deus. Certa feita ele livrou as ovelhas do seu pai, do leão e do urso. Que força, hein? Mas nele não estava a força do homem, não estava a força da carne, estava a força de Deus. Glória a Deus. E Deus quer estabelecer sobre a sua vida nessa noite a força dele. Amém. É desse Deus que nós viemos pregar nessa noite e falar nessa noite. Davi, pastor de ovelhas. Davi, ele foi cantor, muitos salmos. Ele foi músico. Davi tocava harpa, ele cantava, ele salmodiava ao Senhor. Davi, ele foi rei de Israel, e ele também foi servo de Deus. E em tudo aquilo que ele fazia, tinha algo que ele mais amava. Não era em ser servo, nem em ser rei, perdão. Era em ser servo do Senhor. Glória a Deus. É a liderança servidora. É a mensagem que a IEV quer deixar para você nessa noite. Quem está à frente é o primeiro que tem que se apresentar. Glória a Deus. Mas apresentar não na posição de querer se mostrar. Nós queremos dizer o seguinte, que a nossa liderança é uma liderança servidora. Jesus chega à mesa com os seus discípulos e pergunta: quem é o maior? É o que está à mesa ou o que serve? E alguém, Senhor, diga para mim que é o que está à mesa. Afinal de contas, ele está sendo servido. E ele diz: eu, porém, vim para servir. Glória a Jesus. Jesus foi o exemplo da maior liderança servidora. Jesus chegou e começou a lavar o pé dos discípulos, em uma demonstração de humildade, de servo. E Pedro disse: Senhor, eu não aceito isso. O Senhor lavar os meus pés. O Senhor disse a Pedro: se eu não lavar os teus pés, você não vai ter parte comigo no meu reino. Não, Senhor, então me dá um banho por inteiro. Desse jeito. Então, a liderança servidora é a mensagem da IEV. Glória a Deus. A palavra diz que Davi, ele foi engenheiro isso aqui. Ele, durante o tempo, Deus começou a revelar para ele que ele teria que construir um templo para Deus. E esse templo ele começou a rabiscar e fazer a planta do templo. E quando eu olho para a planta do templo, quando eu leio a palavra do Senhor, eu me encanto. Porque com todo o software, com todos os programas, já tem alguns profissionais aqui que conhecem a perfeição que foi feito cada coluna, cada cortina, cada separação. Era algo extraordinário, era algo magnífico. Então, assim, engenheiro, ele foi arquiteto. Davi teve tantas coisas bonitas nele, e tudo que ele foi conquistando nas suas guerras, nas suas batalhas, porque naquela época era guerra mesmo, rei se levantando contra rei, mas ele sempre no temor do Senhor. O interessante de tudo é que ele começou a juntar agora pedras preciosas, jaspe, diamante. Ele começou a juntar muitos tesouros, muito ouro, muita prata, rubim. Foi muitos benefícios, bronze. E ele morava em um palácio. E não existia uma casa de Deus, um templo erguido. Ele falou assim: não, eu não estou me sentindo bem com isso. O Senhor começou a incomodar o Davi. Nós estamos aqui nessa noite,
E eu quero deixar bem claro para a igreja, isso é o resultado do incomodar de Deus na vida de alguns homens e algumas pessoas que aqui estão. Glória a Deus. E se você está nesse culto reunido porque Deus te incomodou, Glória a Jesus. eu um pouquinho também, que tem irmãos que receberam vários convites. Aleluia. Foi isso? Glória a Deus. Mas, na verdade, por trás disso havia um projeto e um propósito de Deus. É a mensagem desta igreja. O que nós queremos dizer é que quando ele agora se sente incomodado, ele fala, não, eu preciso construir, eu moro em palácio. E porque, meu Deus, porque a arca da aliança e fica lá em tendas, com pele de texugos, não, eu quero algo melhor. Ele começou agora toda a conquista do seu reinado. Foi muita coisa. Foi muita coisa. Agora, o Senhor disse para Natan, Davi, está tudo certo. Ele conquistou tudo, ele fez a planta, ele foi arquiteto, ele tem muito ouro, muita prata, pedras preciosas, diamante, rubim, tem tudo. Mas ele não vai construir o templo. Ele vai passar o templo. Ele passa o templo para quem? Salomão, seu filho, que quer dizer paz. Salomão pega, e Salomão fica encantado na unção dele. Ele foi ungido ao Senhor, Salomão, perante toda a congregação de Israel. E quando ele foi ungido a Deus, quando Davi mostra toda a sua riqueza, ele diz aqui, ó, isso aqui não é para os meus. Nós não queremos nada para nós, nem no sentido material, nem glória, só a glória para Ele. A glória para Ele. A mensagem dessa igreja, a glória é para Ele, não é glória para o pastor, não é glória para os cantores, cantam bonito, tudo certo, mas a glória é para Ele. Todo louvor, toda glória, toda honra nós damos ao nosso Deus. E a palavra diz, amados, que ele passa o reinado de Salomão, ano 966 a.C., se não me engano, constrói 7 anos, muito trabalho, 7 anos construindo, mas ele tinha muito recurso, muitos homens. E eu me volto aqui esses 40 dias antes aqui, trabalhando aqui, alguém do meu lado, acordava 4 horas da manhã, ia trabalhar, chegava aqui cansadinho, e falava assim, não, nós vamos continuar. Amém. Glória a Deus. E eu olhava assim, falava, eu saí daqui 10 horas, 10, 11 horas da noite, a esposa já não me via mais, e vamos construir, é para o Senhor. Não é o palácio que Salomão escreveu, que Salomão construiu. O interessante é que aconteceu algo essa semana que me marcou. 15 horas da tarde eu liguei para a dona da imobiliária que está do meu lado aqui e falei, você está com um problema sério. Outrora isso aqui pertencia a mim, eu tinha uma empresa aqui, e quando bastava formar a chuva, e a água tomava aqui, medicamento de pirona, e eu desesperado aqui, e a imobiliária não resolvia. Liguei para ela assim, ó, se vier a chuva, quarta-feira, 15 horas, antes de entrar no consultório do amigo meu ali, dele, e falei assim, ó, se vier a chuva, seu coração vai derreter, porque vai alagar tudo, vai estragar tudo o trabalho que nós fizemos. E a chuva veio. Glória a Deus. Mas por certo, quando ela ouviu a mensagem, ela foi para o coração. Ela falou assim, e agora? E eu entrei lá e comecei, fiz um convite para o nosso amigo aí presente. E ao sair, eu falei assim, que tempestade é essa? Eu te levo lá, falei, não, meu carro está no estacionamento, me deixa ali, me deixou na porta. Eu desesperado, quando eu cheguei aqui, árvores caíram para tudo é canto. É só olhar, tem árvore de décadas. Eu não sei, quem tem alguns aí, engenheiro ambiental aí, até mais de 100 anos, não sei. Árvores de grande. Quando eu entrei aqui dentro, aí eu cheguei na porta ali em frente ao churrasquinho e olhei para cá e com medo de abrir a porta. Com medo. Aí a dona do churrasquinho, tenha fé, pastor. Tenha fé, sua fé está pequena, não entra lá. E eu falei, vou ou não vou? Eu entrei. Não tinha uma gota de água.
calheiro vem na terça-feira. Mas sabe como é que é? A lentidão das coisas acontecerem, né? Mas Deus, Ele não deixou que o calheiro viesse e fizesse na terça-feira. Sabe por quê? Se o calheiro fizesse na terça-feira, o milagre seria do calheiro. Mas o milagre não ficou para o calheiro, fez na quinta-feira, ficou para o Senhor. E eu recebi uma bênção quando eu cheguei. A única coisa que estava estragada era um pouquinho que vocês estão vendo aqui, porque eu deixei a janela aberta e o vento forte forçou um pouco aqui, estragou um pouco. Nada, não entrou uma gota de água. A glória do Senhor. A dona de mulher orou por Deus. Nabucodonosor veio no ano 1586 e destruiu o templo de Deus. Levou os vasos, os ouros, as pedras preciosas, destruiu o templo de Deus, levou para a Babilônia. O povo ficou 70 anos no cativo, sem cultuar a Deus. 70 anos se passaram. E o povo agora querendo. O povo queria cultuar a Deus. Glória a Deus. E Deus agora levanta um homem, Ageu, profeta do Senhor, já de idade avançada. E ele começa a dialogar com o povo. Fala agora a Zorobabel. Fala agora a Josué, sumo sacerdote, filho de Josadaque. Falai a todo o povo. Esforçai-vos. Esforçai-vos é a mensagem que Deus deixa para nós nessa noite. Esforçai-vos. Nós nos esforçamos a sair dos nossos lares e vir aqui. E isso foi muito agradável ao Senhor. E não será só consagrado esta igreja, mas será consagrada a sua vida para todo sempre na presença do Senhor. A sua vida será uma bênção a partir de hoje. É o Senhor que está dizendo que Ele quer mudar a sua história. E quando Ageu entrega a revelação, o povo não. Mas o tempo de Davi, o tempo de Salomão era melhor, tinha mais ouro, tinha mais prata, tinha mais pedras preciosas. Não está tão bonito, o tempo vai ser menor. Foi o texto que eu acabei de ler para vocês. E o Senhor diz: vocês trabalhai, porque eu serei convosco. Lembra do que eu fiz com as vossas vidas, os vossos pais, quando saíram da terra do Egito. Eu estive à frente do meu povo, e da mesma forma que eu estive ao sair da terra do Egito, eu estarei com cada um de vós. Amém. Mostrando para a igreja que a aliança de Deus, muitas das vezes nós rompemos as nossas alianças, mas Deus, Ele não rompe a aliança dele com o homem. A promessa que Ele fez a Israel, a promessa que Ele fez a Davi e a Salomão, agora Ele faz usando a boca de Ageu. Sabe o que quer dizer o nome Ageu? Festivo. Porque Ageu, ele não olhava com o olhar de homens, como a pastora falou aqui. Eu quero ser ver com os teus olhos. Porque quando a gente olhando as nossas voltas, o que está acontecendo com o olhar humano, a gente só vê derrota. Mas quando nós passamos a olhar com o olhar de Deus, é bem diferente. Meus irmãos, passa a olhar a sua vida com o olhar de Deus. Passe a ver a sua vida com a visão de Deus. Passe a enxergar, Zorobabel, esforça. Então era momento de se envolver aí, era momento de se envolver todo mundo. Vou ligar aqui que as irmãs estão ali morrendo de calor, não importa não. É hora, irmãos, de todo mundo, a palavra do Senhor. Esforça todo mundo aí, porque eu serei convosco. Pare de ficar murmurando, reclamando, pare de questionar, glorifique ao Senhor, bendiga ao Senhor. Todo o povo se envolveu. Então havia o Zorobabel, governador, envolvido, liderança servidora, havia o sacerdote que ministrava, que era um ministério como se fosse um pastor, e todo o povo. Igreja, ela não cresce sozinha, igreja cresce com todos.
E a posição de um líder, ou seja, está trabalhando. Ele diz: ó, voltai as vossas vidas para o trabalho do Senhor. E a palavra, meus irmãos, o texto que eu li é até interessante, que o profeta falou assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda que daqui a pouco farei tremer os céus, e a terra e o mar e a terra seca. O que é isso? Jesus, ao nascer, antes de nascer, ali o anjo veio e traz um anúncio. Ele diz assim, o anjo diz: na cidade de Davi vos nascerá o Salvador, que é o Cristo. E naquele momento não juntou um anjo, nem dois anjos, milhares de anjos, e começou a gritar: glórias a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Ou seja, todo o céu se manifestou para adorar o Senhor. Os anjos, nunca se viu. Lembra aí, país de primeiro mundo, qual foi o rei, qual foi o homem importante, qual foi o ministro importante que ao nascer apareceu legiões de anjos? Só nasceu quando Jesus veio, porque o Senhor queria mostrar, Deus queria mostrar que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é o Senhor dos Senhores. É preciso tirar o ego nosso, a nossa vaidade, e entender que nós estamos aqui. E a palavra diz: e farei tremer os céus e a terra. O ministério de Jesus foi um ministério que foi movimentado. A terra hoje, as pessoas estão aqui, por quê? Porque ouviram falar que nós iríamos falar de Jesus, que aqui haveria um culto. Então as pessoas se movimentam hoje pelo poder da palavra de Jesus. Nós estamos aqui, teve um casal aqui, muito querido por mim: venha a mim, beba. E como diz as Escrituras, quem crê em mim, rio de águas vivas correrão no seu interior. Se você entrou aqui na condição de uma terra seca ela tem vida. Uma terra seca tem vida, ela não tem vida. Mas o Senhor agora Ele quer entrar no seu templo, que é onde eu quero chegar aqui na mensagem. Ele quer, nós estamos preocupados com a consagração do templo, sim. Mas existe uma consagração mais importante, que é a consagração da sua vida no Senhor. Essa me interessa muito. Aleluia. E a palavra diz que a terra seca. Então, Senhor, quem sabe você está aqui. A mulher samaritana, ela foi ao poço e disse: ó, mulher, se você beber da água aí que você está buscando do poço aí de Jacó, da Copasa, você vai continuar tendo sede. Mas se você beber da água que ele deve, nunca mais terá sede, porque fará uma fonte que salta para a vida eterna. Deixe de ser uma terra seca, deixa Jesus, deixe o Senhor entrar na sua vida, amado. Deixe o Senhor não entrar na religião. Não estamos preocupados com placa de igreja, não. Temos que colocar para estarmos legais diante das leis, mas a nossa preocupação é que o rio de águas vivas, que tire você de uma terra seca, porque uma terra seca ela não tem vida. O homem sem Jesus, ele pode caminhar, ele pode andar, ele pode raciocinar, mas a vida espiritual falta. E agora, já estou quase encerrando. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. Quem é o desejado de todas as nações? Quem é o desejado de todas as nações? Quem é o desejado de todas as nações? Se você for lá nos países onde é proibido pregar o evangelho, eles estão escondidinhos, mas eles desejam. Eles desejam ardentemente que o Senhor volte. O Espírito e a esposa diz: vem. E quem tem sede, diga: vem. E quem quiser, tome de graça da água da vida. É a mensagem da IEV. Nós não estamos preocupados em vender água. Nós queremos dizer para você nessa noite que a bênção é de graça. De graça recebeste, de graça dai. Nós não vamos comercializar aquilo que é o santo, que é o sagrado. Vamos comercializar aquilo que é o
desejado de todas as nações. Aleluia. Às vezes você está desejando uma casa à beira do funil, muito bom, tinha vontade de ter também, cartório, uma fazenda, um carro de última geração. É uma mensagem da teoria da prosperidade. Eu quero ser bem claro para você. Deus, o que é EV? Todo mundo do mesmo tamanho. Aqui tem doutores, tem pessoas simples que não estudaram, mas alguém me provocou lá no vale esses dias. Você me provocou. Qual é a sua mentalidade? Converse para mim, que viu aqui. Como é que você vai medir as pessoas? Eu falei, eu vou medir da mesma maneira que Jesus mediu. Jesus chamou Lucas, doutor, e Jesus chamou Bartimeu, cego, aleijado à beira do caminho. Essa é a mensagem da IEV. Todo mundo no mesmo nível, no mesmo tamanho. Não queremos ninguém maior do que ninguém. O amor do sumo pastor que é Jesus é igual. Então não adianta eu querer mudar a mensagem, dizer não, então agora não, a salvação quando Deus olha para a eternidade, Ele não olha o que você tem e o que você não tem. Porque o que você tem, o que você não tem, o texto que eu li diz o seguinte: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A prata pertence a Ele, o ouro pertence a Ele, Ele é dono de todas as coisas. Então aqui Ele não precisa do meu carro importado, Ele não precisa desse tipo de coisa. Não é esse evangelho que nós vamos pregar nesse lugar. Temos as nossas obrigações, sim, a energia, a água. Dois teólogos discutindo sobre o assunto. E a discussão deles era a seguinte: mas a igreja tem CNPJ? Tem sim, concordo. Eles discutindo, eu lembro. A igreja, mas a igreja, ela tem suas obrigações, ele tem. O outro tem. Mas ele falou assim, aí esse foi sábio. Ele falou assim, tem tudo isso. Se você abrir a igreja com propósito e isso acontecer, dá tudo certo. Para cumprir suas obrigações, seu CNPJ. Porque senão a imobiliária vem e te manda embora. Mas se eu abrir uma igreja com um propósito de ter lucro, desculpa a maneira que eu coloquei no fogo, o obreiro me repreendeu outro dia aqui. Não é isso o Evangelho de Jesus. Esse não é o Evangelho de Jesus. Eu não tenho educação de ensinar para vocês aqui. Vim falar a verdade para vocês. Se nós abrirmos esse tempo com um propósito para louvar e glorificar o Senhor, e se Deus nos der condição